Bom dia, pessoal. O motivo desse vídeo, da nossa aula hoje ser em vídeo, é para que essa informação, né, essas dicas cheguem a todos vocês, independente do horário, independente de a internet estar boa ou não. É importante que vocês assistam esse vídeo, tá? Analisando aqui as redações de vocês como um todo, percebo que todos evoluíram na escrita, mas percebo alguns deslizes que vêm sendo cometidos desde o início. Então, com a redação aqui de vocês em mãos, vou fazendo alguns alertas que são gerais, então vale para todos. Uma dica é que vocês reescrevam a redação de vocês, fazendo algumas substituições. Primeiro de tudo, é importante a gente revisar a redação do Enem em si, a macroestrutura e a microestrutura. Então, lembrando que vão ser exigidos de vocês, vai ser exigido um texto que é dissertativo, mas que não é só dissertativo, ele é argumentativo. Então, esse tipo de texto, ele exige de vocês um posicionamento, vocês vão ter que dar a opinião de vocês. Claro que não é utilizando pronome em primeira pessoa. Eu penso, eu acho, a minha opinião. Claro que vocês não vão fazer isso. Não é um diálogo, é um texto na língua formal, na língua padrão portuguesa, tá bom? Então, cuidado com gírias, cuidado com coloquialismos, com abreviaturas, né? PQ, para abreviar a palavra porque, você, tá? Cuidado para não utilizar essa linguagem na redação do Enem. Pedir em forma de Word para ficar melhor, eu dar o feedback para vocês, para ficar melhor a correção também. Mas não deixem de treinar numa folha com pauta, tá? Que obedeça aquelas margenzinhas e que vocês não a ultrapassem. Tenham atenção também na separação silábica. Então, não vão ser admitidos erros de separação silábica, tá? Uma palavra que esteja separada de modo incorreto. Então, atentem-se a todos esses detalhes. É um texto escrito em prosa, então exige de vocês parágrafos. Então, deem um espaço de um parágrafo, tá? Quando for iniciar a escrita de um parágrafo, lembrem-se daquele espaçozinho que vocês têm que colocar antes de escrever as frases. Não utilizem períodos tão longos para a leitura não ficar tão cansativa e o corretor se perder aí no meio do caminho. Então, relembrando, é um texto dissertativo argumentativo, então vocês têm que dar o posicionamento de vocês, tá? É uma opinião, mas que vocês entendam que é um problema, tá? O primeiro tema da redação, assim que começou o Enem, né, em 1988, eram temas mais filosóficos, né? Viver e aprender, eram temas assim mais subjetivos. A partir de 2009, se eu não me engano, os temas foram mudando, foram trazendo problemas. Então, o que é que vocês precisam ao entrar em contato com o tema da redação? Entender que ali é um problema. E aí uma dica é que vocês reescrevam esse tema em forma de pergunta e que vocês entendam que ali é um problema que vocês vão ter que criticar. Outra dica é essa, critiquem. E como o tema vai se tornar uma pergunta, tentem respondê-la durante a redação, não se esqueçam disso. Então, lá na introdução, vocês podem fazer aí 3 períodos. No primeiro período, você pode fazer uma relação, né? Apresentar um repertório sociocultural. Por isso, enriqueçam o repertório de vocês. Eu coloquei aí algumas dicas sobre depressão, né? Isso, algumas dicas de repertório. Tem gente que prefere citar leis, tem gente que prefere trazer autores filosóficos, tem gente que prefere citar filmes. Então, aumentem o repertório de vocês de acordo com o gosto, tá? E se atentem a isso. Após apresentar o repertório sociocultural, claro que ele tem que estar de acordo com o tema, tá? Com o tema proposto. Após apresentá-lo, vocês têm que fazer uma contextualização, tá? Se vocês forem colocar, por exemplo, um artigo da Constituição de 1988, vocês têm que contextualizá-los de acordo com o tema, tá? E aí entra uma dica sobre, anotei aqui em algumas redações, algumas conectivos, né? Alguns conectivos para fazer essa relação. E aí,
se você for citar uma lei de 1988, por exemplo, né? Você vai citar a lei, mas no segundo período, né? No segundo período da introdução, você pode dizer assim, vê-se que essa determinação não está sendo realizada. Haja vista a evasão escolar, por exemplo, persiste no Brasil. Percebam que aí é um problema. Você citou a lei, mas que essa lei ela não está sendo seguida, não está sendo cumprida. E aí você já colocou que é um problema. Ainda no parágrafo de introdução, após essa contextualização, vocês vão apresentar a tese de vocês. Então, a tese é o posicionamento, é você dizer se você está a favor, se você é contra aquilo, tá? Claro que usando as palavrinhas de acordo com a norma padrão culta, tá? E aí vocês entendam que é um texto dissertativo argumentativo, então vocês vão ter que apresentar essa tese. E essa tese, ela vai ter que sim ser defendida durante o seu desenvolvimento. Você não vai trazer algo além disso, você vai procurar defender o seu posicionamento, como se você estivesse num julgamento. Então, no decorrer do desenvolvimento, você vai desenvolver a tese de vocês. Sim, em relação a essa tese, né? Vocês vão, no terceiro período, né? Após contextualizar, vocês vão apresentar a tese. O que é essa tese? É mostrar que aquilo é um problema, tá? A redação do Enem, ela vai trazer um tema que é um problema social, tá? É um problema que, se não atingir todo o território brasileiro, ele atinge a maioria, tá? Então, é um problema social. Por exemplo, como eu dei aí no início do vídeo, a evasão escolar, tá? Nessa tese, vocês vão trazer, por exemplo, um exemplo disso, uma causa e um efeito, tá? Esse problema persiste ainda no Brasil por causa da situação econômica em que a família está sujeita, né? Por causa desse desfavorecimento social, econômico da família. É um fator que pode causar evasão escolar, né? E esse fator aí da posição social econômica vai desencadear, por exemplo, para o analfabetismo funcional. Aí vocês já estão apresentando duas teses na introdução, tá? Uma causa e um efeito. A evasão escolar tem persistido no Brasil por causa de duas situações, ou então vocês podem falar que são dois fatores, né, que causam a evasão escolar. Dois fatores: a dificuldade de acesso às escolas, né? Vocês vão ter que apresentar uma causa e um efeito para esse problema estar persistindo no Brasil. Perdão. Fez a tese, né? Fez a introdução. Segunda parte é o desenvolvimento. Tem gente fazendo o desenvolvimento com 2 parágrafos. Super legal, porque aí não fica um parágrafo tão longo, né? Com períodos tão longos e não torna tão cansativa a leitura. Então, no parágrafo de desenvolvimento, pessoal, vocês vão retomar a tese. Então, vocês vão desenvolver os argumentos através do seu posicionamento, tá? Então, vocês podem desenvolver, né, no seu desenvolvimento do seu texto, a tese de vocês. E aí, alguns exemplos, né, que eu vi e que são legais, é que tem gente que coloca, indubitavelmente, esse problema, né, você vai colocar a causa, é uma das principais causas do problema. Por exemplo, trazendo aqui para a evasão escolar, indubitavelmente, a dificuldade, a situação financeira desfavorável da família é uma das principais causas da evasão escolar. Ou então, é preciso ressaltar em primeira análise o efeito que é gerado pela situação financeira desfavorável da família, tá? Depois que você apresentou novamente a tese, que é o problema, você vai argumentar sobre isso. Você colocou uma causa, não é isso? Então, você vai ter que explicar como é que essa causa está precedendo aqui na realidade do Brasil, tá? E para complementar, você vai trazer exemplos. Tem alguém que colocou aqui, né?
alguma frase filosófica no desenvolvimento. E isso é legal, né? Você vai, depois que você citou, né, a causa, você pode dizer o que reforça o pensamento do filósofo tal, né? O qual ele afirma que a evasão escolar é causada por tal fator, tá? Isso é legal, você colocar mais repertório sociocultural no seu texto. Outra coisa que deve haver no desenvolvimento de vocês é uma marca de autoria. O que é essa marca de autoria? É o seu posicionamento, tá? Então, você pode utilizar palavras fortes. Por exemplo, a palavra infelizmente, né? Nos dá aquela sensação de que você não é a favor daquilo, que você está contra, tá? E aí você não concorda com isso, né? Infelizmente, esse problema persiste. Aquilo ali é uma marca de sua autoria, tá? É o seu posicionamento. Né? Além da palavra infelizmente, vocês também podem citar inaceitável, inadmissível, que essa situação se torna inadmissível, tá? E aí, após esse primeiro parágrafo, quando vocês começarem o segundo parágrafo de desenvolvimento, é importante que vocês utilizem conectivos de adição, para que o texto não fique muito solto, para que o corretor perceba que você ali está continuando o seu argumento, que você não está trazendo outra ideia, tá? E aí utilizaram aí também alguns conectivos que são interessantes e que dá a ideia de adição, por exemplo, o outro sim. Além disso, é importante destacar o efeito de tal problema, tá? Utilizem aí conectivos que dê ideias de adição para que o texto de vocês não fique desconexo. Outra coisa que vocês não devem esquecer, o texto de vocês não pode faltar, é a proposta de intervenção, que vai estar lá na conclusão, tá? É exigido de vocês uma proposta de intervenção para esse problema, tá? E aí não se preocupem na quantidade. Ah, professora, quantas propostas eu tenho que apresentar no meu texto? Geralmente, os corretores não estão preocupados com isso, eles estão mais preocupados com a técnica, tá? Então, gravem uma técnica, tenham como base uma conclusão já completa que vocês podem utilizar para qualquer tema. Sejam técnicos, tá? E aí, na sua proposta de intervenção, ela tem que ser completa. E para ser completa, ela tem que seguir aqueles 4 elementos, né? Quem, o que, para quê, como. E dar o detalhamento de um desses 5 passos, tá? Quem é o agente, né? O agente, quem é que vai solucionar esse problema? Ele que vai resolver todo esse impasse. Então, você tem que analisar a tese de vocês, ver qual vai ser o agente mais capacitado para resolver toda essa situação. E aí, eu sempre deixo alguns exemplos para vocês de agentes. Tem a mídia, tem as ONGs, o Estado, as universidades, a família, os ministérios, o MEC, que é muito utilizado em temas da educação, agentes da saúde, tá? E aí, esse é o agente de vocês. E uma dica que eu dou é que vocês detalhem o agente. É a forma mais básica e mais clara, assim, para o seu corretor entender que você está dando um detalhamento. Outro passo é o quê? O que essa pessoa vai fazer, né? É a ação do agente para resolver esse problema. E aí, o que ele pode fazer para alterar essa realidade que é negativa? Já que é um problema, é negativo, né? E aí, você pode citar que esse agente ele pode criar projetos de inclusão social, projetos de reabilitação, no caso lá das drogas, que a gente já trabalhou, outra ação, reforçar as leis de forma que acrescente algo nas escolas, na família, na sociedade em si. Ou a mídia, por exemplo, pode criar programas televisivos que mostrem que isso é um problema, né? Realizar palestras sobre, que não é tão mais utilizado, mas que também é válido. E aí entra, depois de você citar o agente, né? Quem vai fazer, o que ele vai fazer, você tem que dizer como, né? Por meio de quê? Qual o modo que esse agente vai utilizar para resolver esse problema? E aí vocês podem utilizar expressõezinha já pronta, né? Por meio de, mediante de, isso pode ser feito por meio de.
E aí, qual o intuito, né? Para quê? Ele vai fazer essa ação para quê? Qual a finalidade dessas ações? O que vocês esperam disso? O que é que vocês vão propor, né? Para que isso? E aí você pode utilizar também conectivos já pronto, a fim de, com o intuito de, tá? E aí tem o famoso detalhamento, né? E como eu falei para vocês, vocês precisam detalhar com mais intensidade um desses 4 elementos que eu citei para vocês.